Hoje nós vamos continuar, agora enfatizando a satisfação do salvo na palavra de Deus. Pode permanecer como você está, mas abra sua Bíblia no Saltério e vamos ler o primeiro dos Salmos, Salmo 1, versículos de 1 a 6, servirá de base para a nossa meditação na palavra de Deus nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Este capítulo, meus irmãos, serve de prólogo do Saltério. O prólogo é um texto introdutório que contém não só a introdução propriamente de um livro ou de um grupo de escritos, mas já apresenta uma perspectiva de como aquele livro deve ser lido. Então nós devemos ler o capítulo 1, o primeiro salmo, para entender como nós devemos ler todo o Saltério. Este primeiro capítulo introduz não só o Saltério, mas introduz também o terceiro grupo de livros do que nós chamamos de Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento. Os protestantes têm no Antigo Testamento a mesma quantidade de livros dos judeus, mas a organização é diferente. E tem um terceiro tomo, um terceiro grupo de livros que é chamado de escritos. Os salmos iniciam esse grupo. Então, o Salmo 1 é também o prólogo de todo esse grupo de livros: Torá, ou a lei, os profetas e depois os escritos. Então, esse primeiro capítulo é muito importante porque mostra que o apego à palavra de Deus, à lei do Senhor, à verdade, vai levar a pessoa que crê em Deus a uma comunhão mais íntima com Deus e também a uma vida aprovada por Deus, bem-sucedida, estável, duradoura. Este salmo também mostra que nós devemos ler os escritos de sabedoria do Antigo Testamento, que falam da vida orientada por Deus, dirigida por Deus, para entender que a humanidade está dividida em dois grupos, os justos e os ímpios. É por isso que a expressão aparece no plural, justos e ímpios, porque está nos mostrando a humanidade dividida em dois grupos. O justo é bem-aventurado. Essa é a primeira expressão deste capítulo, mas aparece no Saltério mais 26 vezes, e é uma expressão que nós conhecemos, é usada por Jesus naquele grupo de afirmações que está no início do Sermão do Monte, que nós chamamos de bem-aventuranças. Bem-aventurado significa aquele que é bem-sucedido, aquele que é feliz, aquele que tem segurança, que tem estabilidade, aquele que é próspero diante de Deus. Essa pessoa vai trilhar um caminho aprovado por Deus porque foi primeiro abençoada por Deus. É com a bênção de Deus que essa pessoa poderá então trilhar este caminho. Este salmo então, meus irmãos, aconselha o leitor dos livros de sabedoria a rejeitar, em primeiro lugar, um estilo de vida mundano, o estilo de vida dos ímpios, a ser leal a Deus, diz o versículo 2, e muito nos interessa esse versículo aqui, o apego do justo à palavra de Deus, mas também faz o contraste, não só entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, mas o contraste do destino deles. O destino dos justos e o destino dos ímpios é
diametralmente oposto um ao outro. Então há uma advertência muito séria nesse salmo sobre como deve caminhar aquele que crê em Deus e qual é o resultado disso. Uma vida na fé que terá como resultado, diz o texto, a vida eterna. Agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 2. Você está com sua Bíblia aberta? Porque o texto diz que essa pessoa justa, ela tem prazer na palavra de Deus. A relação dela com a palavra de Deus é uma relação de satisfação. A Bíblia, nós podemos dizer assim, é para o crente um objeto do amor e não apenas fruto de uma obrigação. Nós não devemos ter uma relação mecânica, uma relação apenas ritualística com a palavra de Deus. Esse estudo constante, que o texto aqui se refere a uma meditação de dia e de noite, é fruto, então, da atenção que é dada à palavra de Deus, a busca por ouvir a palavra de Deus. Nós aprendemos assim, meus irmãos, que esse prazer é o que nós estamos chamando aqui nessa série de satisfação. A satisfação na lei do Senhor, a satisfação na palavra do Senhor. Então nós podemos dizer, à luz desse salmo, que o servo de Deus, aquele que é fiel ao Senhor, o crente, é alguém plenamente satisfeito na palavra do Senhor. Encontra esse deleite, essa alegria na palavra do Senhor. E nós precisamos compreender melhor o que significa essa satisfação. Por que a palavra de Deus é uma fonte de satisfação? E nós vamos encontrar aqui pelo menos 2 aspectos dessa satisfação na palavra de Deus, encontrada pelo servo do Senhor, que nos ajudarão a mantermos a nossa atenção voltada para a revelação do Senhor em sua palavra. Mas, meus irmãos, quando nós encontramos essa relação com a palavra de Deus na caminhada de fé, isso tem implicações para a nossa vida. Nós seremos desafiados constantemente a vivermos em santidade e também a termos uma atitude com relação ao próximo que é diferente do que nós vemos naqueles que são chamados nesse salmo de ímpios, aqueles que não têm temor ao Senhor. Eu queria destacar em primeiro lugar, então, que a palavra de Deus é fonte de satisfação para o justo, para o servo de Deus, porque a palavra de Deus gera confiança no relacionamento com Deus. É a palavra de Deus que gera a fé. É a palavra de Deus que nos leva a confiar na presença de Deus, como nós estudamos na última quinta-feira. Nossa satisfação está na presença de Deus. Essa presença é constante. Mas, meus irmãos, nosso Deus é um Deus altíssimo, é um Deus elevado, infinitamente maior do que nós podemos pensar. E Ele tem um agir que muitas vezes nos é misterioso. A forma como Deus escolhe agir em nossas vidas. Muitas vezes através do silêncio. Nós não vemos a Deus, mas Deus nos vê. Nós falamos e nem sempre ouvimos a voz de Deus, mas, meus irmãos, quando nós temos a convicção de que Deus fala conosco, a nossa fé é fortalecida. É assim no começo, é assim no início da vida cristã, porque a fé vem pelo ouvir. A fé salvadora, a fé salvífica, vem pela pregação da palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus. A partir daí, então, toda a jornada cristã é vivida por essa fé que é alimentada pela palavra de Deus. O texto diz, antes ter o seu prazer na lei do Senhor. Na lei, meus irmãos, na Torá. Torá significa instrução, comumente se traduz como lei, mas nem sempre o que nós encontramos na Torá é um código legal, um código de lei. Tem sim, leis de vários tipos diferentes, mas quando nós lemos a Torá, é a palavra que aparece aqui, nós encontramos muito mais narrativa do que código legal. Aliás, 70% da Bíblia é no gênero narrativo. Você sabia disso? Por quê? Porque são histórias para serem ouvidas. A Bíblia foi construída
a partir de uma tradição oral. E mesmo depois da fixação por escrito, os textos eram lidos. Os judeus, nas suas festas, dentro de um calendário que passava pelo ano inteiro. Mas depois também os evangelhos, as cartas de Paulo. Paulo mesmo diz que as suas cartas deveriam ser lidas em igrejas diferentes daquelas que foram destinatárias do seu escrito. Porque nós devemos ouvir a palavra de Deus. A Torá, então, significa instrução, significa direção, significa também lei mosaica, significa o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas, meus irmãos, essa noção da palavra de Deus entrou na história de Israel de uma forma tão profunda, é por isso que essa palavra Torá se tornou sinônimo de palavra de Deus. Nós não vamos acessar agora o texto, mas recentemente estudamos aqui uma série em Isaías, e nós encontramos no capítulo 1, por exemplo, capítulo 2, e nos outros capítulos que nós estudamos, o profeta, que é um dos mais conhecidos, dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Muito tempo depois de Moisés, muito tempo depois dos fatos que são narrados no Pentateuco, o profeta, em outro contexto, em outra situação histórica, diz: a palavra do Senhor veio a mim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor é viva, porque Deus é um Deus vivo e verdadeiro. A palavra do Senhor, então, deve ser, meus irmãos, alvo de uma experiência pessoal com Deus. Por isso que ela gera confiança na relação com Deus. A palavra de Deus que, por exemplo, significa promessa de Deus. E porque significa promessa, deve ser alvo da nossa confiança. Porque Deus diz aqui, por exemplo, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que nela medita dia e noite, será como, meus irmãos? Será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Promessa de Deus. A promessa de que nós teremos uma vida próspera, uma vida bem-sucedida, uma vida estável, uma vida de paz. É claro, não precisa nem insistir na observação de que esse padrão de prosperidade não é o mesmo que nós encontramos hoje, sendo alardeado por aí, principalmente no meio chamado evangélico. Porque não significa necessariamente, Cícero, prosperidade material, não significa que nós não vamos adoecer, não significa que não teremos crises, mas significa que nós temos o relacionamento íntimo com Deus, que se expressa nesse meditar da palavra de Deus. E o meditar aqui não é apenas aquele meditar no sentido contemplativo, oriental, dessa influência que nós recebemos da nova era, né? Que vem do Oriente, e aí chega no Ocidente, é deturpado, é alterado, como se meditação fosse uma espécie de contemplação. Aqui meditar, você lembra daquela imagem que você já deve ter visto em algum vídeo de um judeu ortodoxo no Muro das Lamentações, fazendo um movimento com a cabeça? Robertinho já viu isso lá pessoalmente. É esse movimento. O meditar significa muito mais isso. Porque para o judeu, o seu relacionamento com Deus envolve todo o ser, não só algo intelectual, contemplativo. Então, meditar aqui significa experimentar de forma viva o relacionamento com Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus satisfaz plenamente o salvo, o crente, porque é fonte de instrução, porque orienta o nosso viver, porque nos mostra como viver de uma maneira digna, viver com esperança, mesmo sabendo que nós estamos num mundo que jaz no maligno, mesmo sabendo que nós enfrentaremos oposição. O Senhor Jesus usou a mesma palavra bem-aventurado para se referir aos pobres, para se referir àqueles que estavam sendo perseguidos por causa da justiça, e mesmo assim dizendo: vocês serão bem-aventurados, serão abençoados, serão benditos, mesmo quando tudo isso acontecer, porque a fonte de satisfação de vocês não é outra senão a palavra de Deus, a promessa de Deus, a garantia de que Deus não mente, de que Ele é fiel. E a palavra de Deus é uma expressão do ser de Deus, do caráter de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, quando Deus
apresenta a lei, nós nos referimos aqui à lei, agora especificamente no sentido de um código legal, os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20 nós vemos que Deus, após se revelar de maneira teofânica, ou seja, teofania é uma manifestação visível de Deus através de um elemento da natureza, no Monte Sinai, depois de revelar a sua santidade de uma maneira inequívoca, ninguém poderia questionar que era o próprio Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se revelando ali. Deus então chega para Moisés, para o povo, e diz: eu sou o Senhor. Presta atenção nisso. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Anda em minha presença. Ele disse a Abraão, e agora de uma forma diferente, ele diz ao povo: esta é a minha lei, a lei da santidade. A lei que vai permitir que vocês tenham um relacionamento comigo, porque eu sou santo, eu sou o Senhor teu Deus. Então a lei expressa quem Deus é, expressa a santidade de Deus. Mas, meus irmãos, nós sabemos que ao longo da história do povo de Deus, aconteceram desvios. Muitos momentos em que essa palavra se tornou escassa, se tornou rara. Revisem comigo, por exemplo, Juízes, último capítulo de Juízes, Juízes 24. No último versículo de Juízes, desculpem, capítulo 21, versículo 25. Juízes 21, 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Quando nós chegamos em Samuel, a história de Ruth é uma história que aconteceu dentro do contexto de Juízes. No livro de Samuel, no capítulo 3, no contexto do chamado de Samuel, a palavra de Deus diz, 1 Samuel 3:1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Está aqui a justificativa, a explicação para o que nós vemos no livro de Juízes. A tragédia que foi para o povo de Deus ter abandonado a lei do Senhor, que ele entregou por meio de Moisés e depois confirmou através de Josué. O povo estava distanciado da lei e cada um fazia o que queria, mas não era porque faltava rei, porque a palavra de Deus era que sinalizava a presença de Deus no meio do povo, os valores do reino de Deus. Mas a palavra de Deus estava rara. Meus irmãos, quando nós avançamos para o tempo das profecias e chegamos, por exemplo, no profeta Amós, Amós no capítulo 8, versículo 11, nós vemos a palavra de Deus mostrar que existe um anseio, existe uma necessidade de ouvir a palavra de Deus. E mesmo quando as pessoas não reconhecem isso, elas estão buscando em outras vozes depositar essa confiança, mas elas em algum momento reconhecerão que precisam da palavra de Deus, que têm fome da palavra de Deus. Você já viu essa expressão? Os estudantes usam, né? Talvez o Vitor tenha usado quando foi estudar para o concurso. Ele disse assim: não, eu não estou estudando, eu estou comendo esse livro aqui. Ou então, quando a gente está estudando a Bíblia e está muito entusiasmado naquele estudo, a gente diz assim: eu estou comendo a palavra de Deus. Isso é muito bom. Não precisa comer as páginas, mas se alimentar espiritualmente. Olha, meus irmãos, como a palavra de Deus se revela. É algo a ser comido, é algo a ser saboreado, bebido. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Alguns comentaristas reportam este texto como um texto profético, não no sentido histórico apenas, mas no sentido escatológico. E quando nós fazemos o link com o Apocalipse, nós vamos ver que logo no início do livro, que é um livro profético também, um livro escatológico, o texto nos mostra que o Senhor Jesus começa falando, começa se revelando. Da mesma forma
que fez no tempo de Moisés. Ele começa se apresentando não só a sua santidade, mas agora a sua soberania sobre toda a história. Leia o capítulo 1 de Apocalipse, é um prólogo também. Mas no final, o texto encerra com o Senhor Jesus falando: vem, dando as boas-vindas a todos, que agora sim estarão plenamente satisfeitos na sua presença. É a palavra de Deus, meus irmãos, que precisa ser alvo do nosso anseio, da nossa fome. Isso nos lembra o próprio Senhor Jesus, né? Ele estava no deserto, sendo tentado, e Satanás então disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E nós poderíamos parafrasear o diabo, e infelizmente, meus irmãos, você que nos acompanha através da transmissão, infelizmente, Satanás tem falado através de muitas mensagens apresentadas como evangélicas, mas na verdade a mesma fala de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você não é filho do rei? Por que você não tem um carro zero? Você não é filho de Deus? Por que você não passou no concurso? Você não é filho de Deus? Por que você está enfermo? Eu estava no culto de oração na terça-feira, meditando. E a minha meditação foi diferente, porque eu comecei a ouvir os pedidos de oração, irmão João. E eu parei assim pensando: meu Deus, são pedidos diferentes em famílias diferentes. Mas às vezes, uma mesma família está vivendo todas essas situações. Por isso que eu escrevi hoje uma devocional dizendo: tem situações para as quais nós não temos resposta na vida. Foi por conta disso. É bom ir para o culto de oração, que até a gente sai escrevendo devocional. Mas esse é fruto, meus irmãos, dessa busca por entender o agir de Deus, que transcende a nossa razão. Aí eu coloquei lá: tem famílias que cuidam de um idoso acamado, mas ao mesmo tempo tem um bebê prematuro no hospital para acompanhar, a mesma família. E esse evangelho do diabo, porque não é de Deus, chega para uma pessoa dessa e diz assim: você não é filho de Deus? Repreende, se revolte, não aceite isso, porque isso não é de Deus. Mas o Senhor Jesus no deserto, sendo tentado, sendo afrontado, o que foi que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento, meus irmãos. Ele não estava fazendo nada mais do que recitando a Torá, recitando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, recitando a lei, essa mesma lei que o salmista diz que nós devemos, diante dela, ter prazer. Por que nós devemos ter prazer na palavra de Deus, meus irmãos? Porque virá o dia mau, virá o dia da dificuldade, virá o dia em que nós seremos afrontados, perseguidos, e é nesse dia que nós vamos recorrer a uma fonte inesgotável. Nós seremos alimentados todos os dias, mas no momento em que formos provados no deserto da vida por Satanás, nós poderemos dizer: a minha alma está inabalável, mesmo diante de tudo isso, porque ela está sendo sustentada pela palavra de Deus. Ah, meus irmãos, Deus continua falando com o seu povo. Deus continua falando com o seu povo. É o mesmo Deus, Ele não mudou. E o Senhor Jesus prometeu, como está em João capítulo 16, versículos 8 a 14, nós conhecemos esse texto, e às vezes usamos só a parte mais evangelística, né? Porque o Espírito mesmo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós esquecemos que depois o Senhor Jesus diz na sequência que este mesmo Espírito é que nos ensinará toda a verdade. Ele falará no íntimo. Vamos ler todo. Lucas projetou. Do 8 ao 14, Lucas. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. As palavras de Jesus são vivas, são espírito e vida, porque o Espírito Santo testifica em nosso coração. Não é apenas a leitura de um livro, não é apenas fruto da exegese, da hermenêutica, da interpretação bíblica. Isso tudo é muito importante para nós conhecermos o sentido original. Mas não para aí. Existe o testemunho interior do Espírito Santo, que confirma em nosso coração, e como eu disse, no momento da agonia, no momento do desespero, no momento em que nós precisamos desesperadamente de uma voz que possa acalmar o nosso coração, o Espírito traz à nossa memória as palavras do Senhor Jesus. E elas se tornam vivas, contemporâneas das nossas dificuldades, contemporâneas dos nossos desafios. Não apenas uma expressão do que aconteceu no passado, mas uma palavra viva na vida de cada um de nós. Os irmãos sabem que, recentemente, nós vivemos, eu e a minha família, uma experiência assim, de procurar ouvir a palavra de Deus e se dedicar a orar para que Deus confirmasse. Meus irmãos, não é fácil. Foi muito desafiador, foi muito angustiante. Mas eu posso testemunhar para os irmãos que quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso traz um deleite, isso traz uma satisfação, traz uma alegria que é indizível, não consigo expressar para os irmãos. A alegria de estar fazendo a vontade de Deus. Não é a alegria de não aceitar, por exemplo, o convite desta amada igreja que muito me honrou. Mas é a alegria de poder servir aos irmãos, independente de como seria o processo, mas ter certeza de que Deus falou. E Deus falou, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Deus falou. Falou com cada um de nós de um jeito. Falou a mim de um jeito que Ele sabe que eu discerniria que era a sua voz. Era a voz do Senhor falando. De um jeito que está no meu coração. Está guardado como uma experiência viva. Não uma experiência do passado. Porque, meus irmãos, o pastor pelo qual nós estamos orando, e que Deus chamará, se não já chamou, para o ministério aqui na nossa igreja, ele deverá viver uma experiência que não é simplesmente uma reprodução da experiência do seu chamado lá na origem, como o pastor Igor foi chamado, para deixar o futebol e se preparar no seminário. A gente não pode, meus irmãos, de forma alguma tratar a voz de Deus assim. Não, Ele já chamou uma vez, então deve ser igual, deve funcionar em todo lugar. Ele chamou. Não, Ele chamou sim, lá no início. Ele me chamou quando eu era criança, Ele confirmou quando eu tinha 16 anos, depois com 18 anos. Mas precisava ser agora, de novo, uma confirmação, e precisava ser a voz de Deus. Não a voz da esposa, da filha, da igreja, dos irmãos, a voz de Deus. É uma convicção pessoal. É algo íntimo, meus irmãos. Porque o Espírito Santo é íntimo. O Espírito Santo fala com cada um de forma ímpar. Louvado seja o seu nome. E que alegria, meus irmãos, nós sentimos quando nós experimentamos esta confiança na voz do Senhor. As dificuldades não mudaram, elas continuam. E são grandes essas dificuldades, os irmãos sabem. Os irmãos conhecem essa igreja, mas, meus irmãos, nós temos confiança no Senhor. A palavra de Deus satisfaz porque ela gera confiança no Senhor. Quando Deus fala, Ele promete, então está garantido. Ele não nos abandonará, Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Eu lembrei, preparando essa mensagem, de uma história que me foi contada pelo pastor Meval Rosa, nosso professor. Ele contava de um cristão que tinha tido uma grande experiência com Deus. E esse cristão ficou muito entusiasmado com essa grande experiência espiritual. E todo mundo que chegava em sua casa, seus amigos, ele contava essa experiência entusiasmado, mas aí a esposa, muito sábia,
começou a perceber que na empolgação ele se esquecia, trocava os personagens, os nomes, e ele começava a se perder na história. Então ela sugeriu: esposo, por que você não escreve a sua grande experiência espiritual, para que você possa contar da forma como aconteceu, porque você está assim, acrescentando algumas coisas, esquecendo outras, então aí vai ficando complicado. Ela não quis dizer que ele estava já mentindo, né? Mas aí ele escreveu a grande experiência espiritual. E aí mudou a estratégia, Júlia. Quando chegava alguém, ele entusiasmado para contar a grande experiência espiritual, ele pedia à esposa, ao filho, para buscar na gaveta onde estava a grande experiência espiritual dele. E quando ele recebia, lia, muito entusiasmado, mas um dia, aí agora já não lembro, mas quem não lembra agora sou eu. Se foi a esposa, se foi o filho, eu devia ter escrevido essa experiência. Gritou de lá, de um cômodo diferente de onde ele estava: o rato roeu a sua grande experiência espiritual. Já não tinha mais a experiência espiritual. Por quê? Porque se tornou um texto frio, esquecido numa gaveta, que só tinha sentido para contar para os outros, mas não ardia mais no seu coração. Olha aí, o ardor da palavra de Deus tem que queimar no coração essa palavra do Senhor, como os discípulos de Emaús. Não vou falar mais porque vocês têm que ir para o acampamento dos jovens para ouvir o pastor Igor. Tem que arder no coração, tem que ser viva, tem que ser atual. Não precisa ser uma grande experiência espiritual, mas tem que ser viva, tem que ser a voz do Senhor. A palavra do Senhor gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja o teu nome. Assim, meus irmãos, nós agora somos apresentados diante de Deus ao desafio da vida. Existem dois caminhos, como eu falei, dois tipos de pessoas. Um tipo é esse, que ouve a palavra de Deus, que tem prazer nela e que busca meditar de dia e de noite e que tem nela o seu padrão ético, o seu padrão moral. Mas nós sabemos, meus irmãos, que estamos num mundo governado, muitas vezes politicamente, nas empresas, até mesmo nas famílias, por pessoas que não temem a Deus. E o texto diz que existe um caminho que deve ser evitado. E o caminho a ser evitado é o caminho das pessoas que são ímpias, que são pecadoras, que são perversas, e elas acabam adotando um estilo de vida a ponto de escarnecerem de Deus, de blasfemarem contra Deus. E o alerta da palavra de Deus agora é o seguinte: cuidado, não só busque ter prazer na palavra de Deus, mas evite a todo custo receber a influência dessas pessoas. Porque se você começar a andar no conselho dos ímpios, daí a pouco, em algum momento, você vai se deter e vai ser influenciado pelos pecadores. Se você começar a viver do mesmo jeito daqueles que são rebeldes contra Deus, você vai começar a errar o alvo, é o que significa o pecador, assim como eles erraram, e se distanciar da comunhão com Deus, a ponto de você ter a capacidade, como diz essa expressão aqui da nossa região, de até mesmo blasfemar de Deus, de rejeitar que existe um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que está presente em sua vida. Por isso que esse alerta nos serve para que lembremos, meus irmãos, que a palavra de Deus satisfaz, porque ela também revela esse estilo de vida reprovado por Deus. Cada vez mais nós estamos cercados de pessoas que vivem de maneira egoísta, orgulhosa. O que nós podemos dizer, por exemplo, meus irmãos, da influência que recebemos do hedonismo? As pessoas agora vivem escravas do prazer, e essa escravidão chegou ao corpo quando as pessoas agora usam um jargão que já se tornou muito comum: meu corpo, minhas regras. Isso é uma forma de dizer que não há temor a Deus algum e que a pessoa é senhora de si. Mas para quê? Para fazer a sua própria vontade e satisfazer os seus próprios desejos. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, com a influência que recebemos, por exemplo, nas redes sociais. Não entendo que nós devemos deixar de usar, mas precisamos ser muito seletivos e ter a mente de Cristo para influenciar em vez de ser influenciado. Você sabia
que de toda a presença na internet, apenas 1% é produtora de conteúdo, enquanto 99% é só consumidora de conteúdo? 1% é produtora de conteúdo, oferece conteúdo, e 99% consome. Então, desse 1% que produz, quanto a gente poderia dizer que a Igreja de Cristo produz conteúdo relevante para a internet? Então, você deve estar na internet, produzindo conteúdo e influenciando positivamente. Agora, vem um tsunami sobre você e é necessário ter muito cuidado para não se deixar influenciar pelo caminho dos ímpios. Agora me refiro a esse caminho que é virtual, mas que é igualmente perigoso. O texto diz, versículo 4, são como palha, não terão estabilidade, vão receber uma destruição repentina. O versículo 5 diz, não prevalecerão no juízo. É um estilo de vida que agora parece até ofuscar a palavra de Deus, parece até silenciar a voz de Deus, mas não permanecerá na presença de Deus. Aqui tem um sentido também escatológico. Não prevalecerão no juízo. E o texto diz a razão para isso. Esse Deus que fala, esse Deus que tem uma palavra, esse Deus que busca uma experiência atual com você, é o mesmo Deus que conhece você e conhece os ímpios. A palavra de Deus diz então que o Senhor conhece. E é um conhecimento profundo. Por isso, não adianta querer tentar enganar ao Senhor. O Senhor conhece. E Ele vai então avaliar cada um. A palavra conhece aqui significa também carimbar. Deus vai autenticar aquele que é justo e Ele vai marcar também aquele que não teme a sua presença. O que é que nós podemos, meus irmãos, por último, receber em nosso coração como desafio para a nossa vida? Primeiro, desfrute do privilégio da comunhão com Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Procure aproveitar cada oportunidade para valorizar a palavra de Deus, acolher em seu coração. Busque essa comunhão, busque aprender a ouvir a voz de Deus, porque não é fácil. Nosso Deus é um Deus altíssimo, nós somos limitados, mas nós podemos aprender a ouvir a palavra de Deus. Eu digo no sentido de que nós aprenderemos como aplicar a palavra de Deus a cada situação, porque nós conhecemos a palavra de Deus o suficiente para obedecermos a Ele, mas e nas situações específicas, quando temos que tomar decisões pontuais? Existe a voz do Espírito Santo que pode nos falar. Faça da voz de Deus a voz definitiva em suas decisões. Renove o seu pacto com Deus. Não vou dizer faça, porque estou diante de servos de Deus que já fizeram esse pacto com o Senhor, de não tomar uma decisão sem ter certeza que o Senhor falou, que o Senhor aprovou, que o Senhor direcionou. Resista, então, a tomar qualquer decisão sem antes ter a certeza de que Deus falou pessoalmente a você sobre esta situação específica. Que a palavra de Deus, então, seja pão que alimenta cada um de nós a cada dia. Vamos cantar o Pão da Vida, 137 do cantor cristão.